Momento altíssimo também na história do atletismo português, para já, com um atleta que foi campeão da Europa Júnior de comprimento e triplo, campeão europeu de esperanças do triplo salto, encontrar a sua melhor época de todos os tempos. Alexandra Martínez de Cuba, entretanto, temos ali a marca da liderança. Para Martínez, um salto mais próximo dos 17 metros. Chamada não perfeita para Martínez. Martínez, que esteve apagado no princípio da época, voltou a aparecer em julho, durante vários anos competindo no circuito europeu ainda como cubano e à espera de uma naturalização que acabou por beneficiar a Suíça, um país que nunca teve tradição no triplo salto, talvez sempre a disciplina mais fraca do atletismo masculino helvético. Que o resultado dos 400 metros também com outro grande resultado para Nicola Sanders, de facto espetacular. Se Nelson Évora não fosse campeão do mundo, iríamos perguntar o que é que era necessário fazer mais para ser campeão. Vantagem é manter-se em mais de 40 centímetros sobre todos os restantes. É a maior margem, e iremos confirmar esse dado, mas de cabeça diríamos é a maior margem de sempre, se se mantiver, de um triplista sobre o segundo classificado para um título mundial. Vai Jadel Gregório, entretanto, o brasileiro a aguentar melhor o segundo salto e a aproximar-se da frente, mas não apanhou o Nelson Évora. Em todo o caso, será excelente se ficarmos com uma dupla Portugal-Brasil, preferência com Portugal na frente. Gregório a conseguir aqui aguentar o segundo salto, que é muitas vezes o seu problema, o enorme brasileiro a cair ali próximo dos 17 metros e 65 se calhar. E a queda não foi ideal, enfim. Gregório a aproximar-se, portanto aquilo que íamos fazer, confirmar a vantagem de Évora como a maior de sempre para um título. Não terá o significado que teria, porque Gregório se aproxima da frente, relegando Walter Davis para o terceiro lugar. 17,59 para Jadel Gregório, ainda está longe de Nelson Évora, mas segura para já uma excelente segunda posição. Ótimo, de facto, Portugal e Brasil na frente. Brasil que tem uma tradição no triplo completamente diferente da portuguesa, uma tradição com recordes do mundo, títulos olímpicos, não mundiais, marcas para recorde do mundo. Admar Ferreira da Silva ser um desses atletas, uma grande profundidade. Nelson Marwa Mkami, tanzaniano, de 25 anos de idade, 27,38, o recorde pessoal é Engeló. Voltamos ao triplo, Osniel Tosca de Cuba, atacando provavelmente a medalha de bronze. Bom salto, colocar-se aqui, mesmo junto a Walter Davis, com outro salto válido conseguido até ao limite. Chamadas espetaculares por parte de Nelson Évora, Osniel Tosca, Jadel Gregório. Walter Davis, o campeão em título, espera-se que prestes a entregar o cetro debaixo de fogo por parte de cubanos, portugueses e brasileiros. Latinos em grande estilo nesta final do triplo salto. Uma prova onde o ritmo de facto apela a que os latinos possam exprimir-se bem. Ritmo entre os saltos a ser um dado fundamental. Tosca 17 metros e 20, mantém o quarto lugar. Falta um ensaio, daqui a pouco estaremos a entrar para a última ronda de saltos. Começou o quarto, depois daquele resultado verdadeiramente espantoso. O português que poderia aguardar, mas vai tentando reforçar a sua posição no concurso, aqui indo através da tábua de chamada. Sensação de facto de impulsão, velocidade, elasticidade por parte de Nelson Évora, sempre uma das suas imagens de marca. O último salto, quando ele se encontra na sexta posição, que John Herbert, o técnico britânico dos saltos. É de facto um talento, mas teria que bater o seu recorde pessoal, que não é propriamente brincadeira, de 17,68 para ultrapassar Nelson Évora. Desta feita acreditamos que seria pedir demais ao atleta da Grã-Bretanha. O salto não é mau para Idowu, mas medalhas não para o britânico. Estamos a entrar na parte final do triplo salto. Nelson Évora à beira de sagrar campeão do mundo. Já se sabia, estaria na luta pelas medalhas, mas depois de ter feito 17,74, na verdade, se não ganhasse, seria algo de absolutamente invulgar.
De facto, não seria a primeira vez que alguém saltaria 17,74 ou mais e perderia, essa é a verdade, longe vá o agouro, mas é absolutamente raro que isso aconteça. Uma marca destas normalmente liquida uma competição de triplo salto ao mais alto nível, olímpico ou mundial. Começa a ser tempo de equacionar dados para uma fantástica proeza do atletismo português de Nelson Neva, do seu técnico João Ganso, da família e amigos deste maravilhoso atleta nascido na Costa de Marfim, de pais cabo-verdianos, vivendo em Portugal desde muito novinho. Para o triplo para Arik Wilson, norte-americano. Está em quinto lugar, desequilibra-se Wilson, bom salto que lhe pode dar aqui uma medalha. Algum desequilíbrio sempre no step por parte de Arik Wilson nesta competição, aquela risca virtual amarela a balizar a medalha de bronze, que ainda detém o Walter Davis, seu compatriota norte-americano. E de facto íamos confirmando as ideias que estão feitas e guardadas na cabeça, por vezes já sabe que as memórias são traiçoeiras, bem se sabe da literatura e não só. Houve uma vez em que se saltou 17,75 e não se ganhou. Em Tóquio 91, Leonid Voloshin da União Soviética fez essa marca e perdeu ainda para Kenny Harrison. Kenny Harrison, que é o outro único atleta da história acima de 18 metros, para além de Jonathan Edwards. O norte-americano ganhou com 17,78, numa prova completamente espantosa, essa nos últimos mundiais que estiveram aqui no Japão. Entretanto, o ritmo na frente dos 10 mil aumenta 2,41 para este último quilómetro e Zerce Neitadesse continua o seu trabalho de desgaste. Resistem apenas Kenenisa Bekele e o outro atleta pequenas, parece que crises, para chegar à vitória. Triplo salto, estamos mesmo no final. Jadel Gregório, 17 metros e 59 é o segundo. Tem só Nelson Neva de Portugal na frente. Nelson Neva que aguarda o salto brasileiro. Jovem português não poderá estar mais nervoso, como é evidente. Aí sempre se pode dizer, não está tão jovem que se não fosse hoje seria um dia, mas sinceramente, depois de fazer 17,74, não está, tem que pensar, é hoje e nunca, não diremos, mas hoje tem que mesmo que ser. Gregório procurando concentrar-se para este último ensaio. Vamos ver o brasileiro. Pressão do lado do Gregório, propriamente dita. Salto junto ao limite, não sei se foi nulo ou não. Bom salto, mas não chega para ultrapassar o português, nem nada que se pareça neste derradeiro ensaio. Gregório vai ser medalha de prata. Nelson Évora sorri já, mesmo de forma contida. Atleta português, campeão do mundo já antes do último salto. Gregório era o último a saltar. Medalha de prata para o Brasil, medalha de ouro para Portugal, acima de tudo que se esperava. Era uma prova aberta, sabia-se. Podia haver várias perspectivas de um vencedor diferente do habitual. E a marca não deixa margem para que alguém diga faltou cá este ou aquele. De facto, 17,74 é um resultado que normalmente dá para vencer Jogos Olímpicos ou Campeonatos do Mundo. Nelson Neva que pode agora fazer um beauty jump, um salto para festejar apenas. Entrada fulgurante a 17,41, dar-lhe no mínimo a medalha de prata. E depois 17,74 para o português, acelar a vitória, primeira vitória de um português no triplo salto. Bom, que dizer, Carlos Calado já fora medalhado mundial em Edmonton 2001 no salto em comprimento, agora vitória numa prova deste quilate pela primeira vez para Portugal na história do atletismo por este fabuloso atleta Nelson Évora, que a fazer um último salto, excelente ensaio e outro salto de grande nível. Se foi válido, julgamos que sim, um salto para despedida, bandeira de Portugal, João Ganso aqui radiante, é uma imagem bonita esta de um excelente técnico e uma excelente pessoa que tem guiado o Nelson Évora ao cume mundial. Portugal com uma medalha de ouro em Osaka, pena aquela eliminação do Obi Coelho, mas neste momento razões para festejar e para esquecer aquilo que é menos negativo. Bandeira lusa nas mãos de Nelson Évora, o atleta do Benfica, vai dar a volta à pista, o único atleta do Benfica na seleção de Portugal. Claro que aqui pouco interessarão os clubes, mas é uma referência interessante. Atleta que ganha com este resultado e ainda faz 17,39 a fechar os melhores saltos da sua carreira. Simplesmente extraordinário este resultado, quando a única prova que falta para acabar um programa emocionante hoje em Osaka é a final feminina dos 100 metros. Festa portuguesa de um lado da pista e etíope do outro, com Kenenisa Bekele a chegar ao triplo título na prova dos 10 mil metros. Foi difícil, mas acabou por acontecer para Bekele, que agora em final de época poderá tentar recordes do mundo, que no meeting de Saragoça conseguiu correr em menos de 12,50 sob uma temperatura inconcebível. Nelson Évora na volta à pista, eis que o campeão de Júnior de Esperança se torna no campeão absoluto, numa época realmente brilhante para o atleta português, menos forte em pista coberta que, por exemplo, na temporada passada, mas a entrar ao ar livre com muita segurança, sempre em subida até Madrid, e aqui a confirmar plenamente essas indicações.